Olá para você que é aluno da Oficina do Estudante. Eu espero encontrar você muito bem, assim como eu estou bem agora aqui, especialmente porque eu estou diante de você, embora não presencialmente, mas de qualquer maneira estamos juntos para analisar mais uma obra literária interessantíssima. E eu me arrisco a dizer para você uma das mais incomuns, uma das mais diferentes de toda a lista da FUVEST. É isso mesmo, a gente vai analisar agora nesse nosso período aqui de aula virtual, uma obra da FUVEST. Tenha você lido ou não, claro que eu peço para você aí o maior interesse nessa aula, maior atenção, sem dúvida alguma, especialmente se você ainda não teve um contato direto com a obra, tá? Mas eu aconselho que você tenha, tá? Porque é uma obra curtinha, uma obra breve. Se você pegar o livro aí com vontade, você lê aí em 2, 3 dias dedicados à leitura, e não só isso, tá? É um livro, inclusive, muito dinâmico, muito rápido de ser lido aí, e acredito eu, sem muitas dificuldades de linguagem, apesar de já ser uma obra aí que tem aí os seus quase 100 anos de história, tá? Eu estou falando de um pequeno romance, um curto romance da literatura brasileira do período modernista, chamado Os Ratos. É uma obra da década de 30, mais exatamente aí de 1935, e o seu autor aí é o escritor gaúcho Dionélio Machado. Dionélio Machado, isso mesmo. Talvez ele não seja aí muito conhecido seu, né, e dos seus colegas, porque ele não costuma ser muito visitado, não costuma ser muito estudado nas aulas de literatura regulares, né, nas nossas aulas aí do conteúdo de historiografia literária comum, de modo que a gente só dedica realmente aí uma grande atenção a esse autor quando ele faz parte de uma lista de vestibulares, e não é a primeira vez que ele participa aí de um grande vestibular, de um grande exame como a FUVEST, né? Ele já apareceu aí em outros vestibulares do passado, em, em décadas um pouco mais atrás, aí, finalzinho dos anos 90, começo de 2000, né? Portanto, aí uns 25 anos atrás, que já apareceu em outras obras. É uma obra clássica da literatura, na verdade, mas é um daqueles clássicos obscuros, se é que você me entende, né? O que eu quero dizer como um clássico obscuro? É um livro conhecido pelos especialistas, né? Estudado em universidade. Se você for para um especialista aí na área de linguagens e da literatura em particular, esse livro é conhecido, esse livro é analisado, né? O autor foi premiado na época, foi muito aplaudido, mesmo na época de publicação da obra, tá? Dionélio Machado ganhou um prêmio especial da Academia Brasileira de Letras, quer dizer, ele teve um reconhecimento em vida, na época da publicação da obra, e mesmo depois, quando essa obra foi reeditada, né? Antes da gente entrar aí particularmente na obra, vou até contar para você aí um pouquinho da história de publicação desse livro, que é importante você saber. Ele foi publicado, né, em 1935, primeira edição, fez aí um certo sucesso de público e um grande sucesso de crítica, né? São coisas diferentes. A crítica aplaudiu demais essa obra, foi premiado, foi um livro reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, ganhou uma premiação na época. Só que o que aconteceu? Essa obra foi esquecida nos anos seguintes, né? E o próprio Dionélio Machado, ele, digamos assim, deu um certo intervalo na sua atividade de escritor. Mas depois o que aconteceu? Ela foi redescoberta pelos editores e pelos críticos, né? Lá na década de 60, mais de 30 anos depois. Então, esse livro ele só foi ganhar uma segunda edição exatamente em 1966, 66. Então, mais de 30 anos depois. Aí sim, de maneira definitiva, e até os dias de hoje, acredito eu, para sempre, né? Ele caiu nas graças tanto do público de literatura quanto da crítica, né? Na verdade, ele nunca deixou de cair nas graças da crítica, mas aí de uma maneira definitiva, né? E nunca mais deixou de ser editado, né? Até financeiramente ele permitiu que o seu autor passasse a viver da literatura, passasse a viver da escrita, fosse reconhecido publicamente, né? E até hoje, Os Ratos é a obra mais conhecida desse autor, né? Foi não foi exatamente a primeira obra dele, como a gente vai ver daqui a pouquinho no decorrer da aula, né? Logo no início da aula,
mas foi a obra que lhe deu mais projeção e foi ainda uma obra da sua juventude, né? Dionélio Machado era um escritor relativamente jovem, aí na casa dos 40 anos, quando publicou Os Ratos inicialmente, mas só foi ter, assim, digamos, o seu reconhecimento definitivo, né? O seu aplauso final da crítica e do público já numa idade avançada, né? Já no finalzinho da década de 60 aí, no caso, beleza? Bom, como eu sempre faço aqui nas nossas aulas, né? Você já deve conhecer o nosso modelo, o nosso esquema. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material que eu preparei especialmente para essa aula, né? Share screen, vamos lá. Então, vamos tratar aqui dos slides de os ratos, né? Projetar aqui para você. Você vai ter sempre um pouquinho de paciência, como sempre. Tá aí você enxergando. Boto para você aí o isso, né? Dividindo aí com você a tela. Você enxerga aqui os ratos, meu rosto fica minimizado aqui, para você não se assustar tanto, né? Para tornar essa aula possível, né? E nós vamos aqui colocar a nossa animação desde o começo, né? Muito bem, tá aí nossa capa, os ratos. Essa, inclusive, é a edição que eu tenho, né? Da ótima editora Ática, uma edição aqui dos anos 90 ainda, Os Ratos. Você encontra muito isso aqui, se você procurar, né? Você encontra em sebos, né? Claro que o livro não é mais editado com essa diagramação aqui, mas é muito encontrado em sebos ainda. É claro que o pessoal foi muito atrás, né? A lista da Fulvestre torna o livro muito, muito valorizado, né? Torna a demanda muito grande, mas essa aqui é uma edição que você encontra bastante. Outra que você encontra muito também é de uma editora popular, né? Que infelizmente não edita mais, não está mais no mercado, chamada Círculo do Livro. Tá? Os Ratos foi publicado aí por essa editora. E Círculo do Livro, uma edição dos anos 70, 80, 90, você encontra assim com uma certa facilidade aí nos sebos. Mas qualquer edição é válida, tá? Qualquer editora, um livro muito popular, publicado aí por várias casas editoriais, nenhuma delas é principal, tá? Qualquer uma serve. Essa aqui é a capa da minha edição, Os Ratos, de Dionélio Machado, aqui é um retrato antigo do autor, né? Se você procurar, por exemplo, aí no Google Imagens, né, uma fotografia, um retrato do Dionélio Machado, normalmente você vai encontrá-lo muito mais velho, assim, bem idoso mesmo. Você vê que ele teve uma vida longa, né? 90 anos muita lucidez, muito trabalho, trabalhou até o fim. A gente vai falar daqui a pouquinho aí um pouco da biografia dele, a gente vai ver o que ele fez da vida, né? Fez bastante coisa e de maneira muito bem feita. Teve uma vida longa. Isso aqui é um retrato dele aí já na maturidade, né? Dionélio Machado, grande escritor gaúcho, 1895, 1985, né? Inverte os algarismos aí. O que que você percebe assim, né? Já fazendo a introdução da análise. Se ele viveu do finalzinho do século XIX até o final do século XX, naturalmente, né, gente, ele participa do período modernista. Então, se você quiser já fazer essa anotação inicial, né, ela dá muita segurança para a gente, né? Qual o período da nossa história literária em que esse autor trabalhou, escreveu, publicou, militou, né, pensou? Foi o período modernista, tá? Tecnicamente, ele pertence ao que nós chamamos de segunda geração do modernismo. Como assim? O Dionélio Machado ele não participou, embora ele tivesse idade para isso, tá? Mas ele não participou daquele grupo do Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, né? Na pintura, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, que foi o modernismo de primeira fase, né? Você deve se recordar desse movimento aí das aulas de literatura, né? Então, modernismo de primeira fase, lá, do pessoal da Semana de Arte Moderna, aquela coisa toda, de uma arte que valorizava as vanguardas europeias, uma expressão que rompia com a estética tradicional do século XIX, o parnasianismo, aquela coisa toda. Pois é, descarta, né? Joga fora isso aí por enquanto. Por quê? Dionélio Machado, ele estava num outro centro geográfico do Brasil, que era o Rio Grande do Sul. Assim, às vezes é um pouco difícil a gente atentar isso, né? Mas a gente está falando de um momento aí, né, gente, de 100 anos atrás, até mais do que isso, às vezes. Né? No caso da Semana de Arte Moderna, aí já passou do centenário. Era um momento em que não havia muito diálogo, né? Muito contato entre escritores de regiões diferentes. É como se nós vivêssemos em diferentes países, né? Quase isso. Então, a literatura gaúcha,
ela meio que se desenvolveu de uma maneira muito própria, assim como a literatura nordestina, que vai dar origem à geração regionalista, né, no início dos anos 30, né? A gente vai falar de tudo isso aí mais tarde. Então, historicamente, o Dionélio Machado ele é um autor do modernismo, óbvio, né? A vida dele foi quase toda no século XX, não tem como ele escapar dessa situação. Então, Dionélio Machado, repito aí, anota aí, tá? Historicamente, ele pertence à segunda fase do modernismo. Veja bem, modernismo, ok, mas qual fase? Primeira? Não. Segunda fase. A gente vai ver que isso aí é importante quando a gente for colocá-lo, né, em perspectiva com outros grandes autores do período, tá bom? E guarda aí a data de 1935, né? A década de 30 foi muito marcante para a literatura brasileira, tá? A década, talvez aí no século XX tenha sido a década mais frutífera, sabe? Mais interessante, aquela em que se publicaram obras assim que até hoje são os clássicos, né? Do século XX, é quando nós temos aí algumas das obras principais de Carlos Drummond de Andrade, José Lins do Rego, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, né? Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, que são assim, alguns dos gigantes da literatura brasileira. Esses sim, né? Alguns daqueles autores clássicos que acabam aparecendo nos manuais, nos livros, nas apostilas. E o Dionélio Machado, por um motivo ignorado, fica de fora, né? A gente não ouve falar do Dionélio Machado nesse mesmo grupo. Tá? Ele é um autor meio outsider, né? Digamos assim, um artista um tanto quanto isolado em relação a outros escritores mais afamados, né, mais renomados, até mais populares do que ele, tá? Então, vamos lá, então. Uma pequena nota biográfica do autor. Isso aí. Aspectos biográficos, né? A FUVEST, gente, ela não costuma associar a biografia do autor com a obra, tá? Então eu vou falar aqui para vocês, mas por quê? Porque o Dionélio Machado não é conhecido, né? Não é muito falado. Então, vale a pena, acredite, vale a pena a gente entender um pouco o contexto, né, no qual o autor publicou, o autor escreveu, né, o autor viveu, para entender um pouco aí as motivações da sua obra, tá? Mas isso aqui, digamos, não é um conteúdo específico da FUVEST, biografia de autor, tá? Conteúdo é a própria obra mesmo que a gente já vai analisar. Então, Dionélio Machado, de maneira bem sucinta, bem direta, né? Dionélio Machado é o escritor gaúcho, tá? Já mencionei isso para vocês. Eu até coloco aqui entre as anotações, né? Aqui, ó. Ele foi conterrâneo do Érico Veríssimo. Por que que eu cito o Érico Veríssimo? Se você não se lembra, ou mesmo se você se lembra, né? Recorde, Érico Veríssimo é o autor mais popular de toda a história da literatura do Rio Grande do Sul. A literatura do Rio Grande do Sul, ela é muito própria, tá? Costuma ser assim muito regional, tá? O que não significa que seja uma literatura isolada ou fechada, muito pelo contrário. Mas é uma literatura que tem marcas muito fortes da sua terra, do seu modo de falar, né? Certos termos do vocabulário, né, muito regionais, costumam aparecer na obra dos grandes autores gaúchos, né? E o Érico Veríssimo é o mais conhecido deles. Ele foi contemporâneo e amigo. Inclusive, uma curiosidade, Érico Veríssimo, ele foi o cara que incentivou o Dionélio Machado a ingressar na literatura. Que interessante, né? O Érico Veríssimo foi um cara fantástico, sensacional, genial. Ele era envolvido com política, jornalismo, ele era escritor, editor, né? Na sua literatura ele produziu obras infantis, produziu obra adulta, obviamente, produziu aquela que é a maior obra de toda a literatura do Rio Grande do Sul, sobre a própria história do Rio Grande do Sul, de uma maneira ficcional, que é O Tempo e o Vento, interessantíssimo, adaptado inúmeras vezes para televisão. Esse é um gênio. E ainda por cima é pai de um outro grande escritor, ainda vivo, né? Felizmente, que é o Luiz Fernando Veríssimo, um grande autor de histórias curtas, crônicas, muito adaptado para televisão, etc. Tá? Interessantíssimo aí. Então, o Érico Veríssimo, ele é o escritor mais conhecido do Rio Grande do Sul, e ele foi, assim, de maneira muito positiva, um grande incentivador do seu conterrâneo, né, Dionélio Machado. Tá? E como o Érico Veríssimo, nós tínhamos outros autores no Brasil
digamos assim, mais famosos, né? Muito mais conhecidos até hoje aí, mais estudados, que caem mais nos vestibulares, inclusive, né? A gente vai falar daqui a pouco de alguns deles só de relance, né? Por citação, mas você já sabe, né? Aqui, ó, mencionei aqui o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que é outro gênio absoluto, entre outros autores, né? Então, o Dionélio Machado, ele tá, digamos assim, historicamente, ele tá nesse bolo aí. Ele tá nesse balaio, nesse meio de autores aí do Brasil na década de 30. Tudo bem? Acho que isso está bem claro. Só que o Dionélio Machado, ele, assim, pessoalmente, ele não conseguia viver da sua literatura, ele exercia outras profissões. Tá escrito aí, né? Você pode acompanhar a leitura enquanto eu explico. Ele foi médico, né? Ele foi um psiquiatra, e um grande psiquiatra, escreveu textos, artigos científicos da sua área, que o tornaram muito renomado, né, nessa parte aí do conhecimento. Foi psiquiatra, neurologista, né, atuou profissionalmente aí em ambas as áreas médicas aí, né? Atuou no jornalismo na época também, só já assim, muito idoso mesmo, né, pós década de 60 até a sua morte, ele se dedicou à literatura, né? Ele pôde se dedicar à literatura aí, quando veio a segunda edição dos Ratos, como eu falei agora há pouco, beleza? O primeiro livro dele não foi Os Ratos foi o segundo livro dele. O primeiro livro dele ele publicou ainda na década de 20, né? Tá escrito aí, que era um livro de contos chamado Um Pobre Homem, tá? Esse livro é muito raro, hoje ele é muito pouco encontrado, mas o livro que lhe deu fama mesmo, assim, o pessoal começou a olhar para ele, é o livro que é o objeto da nossa análise hoje, tá? Os Ratos, de 1935, tá bom? Então esse livro aí é o que vai dar aí bastante nomeada, muita fama para ele e tal, né? E daí para frente. Publicou outras obras que eu cito aí também, não tem grande importância, mas como uma curiosidade para você saber que ele escreveu muitas outras obras, mas a maioria delas aí pós-década de 60, tá? Sempre trabalhou, até o fim da vida mesmo, né? Morreu aí já com 90 anos de idade, como eu digo aí para vocês. Nesse meio tempo aí, ele acaba se dedicando à política, se elege deputado, tem uma atuação marcante no Rio Grande do Sul, mas ele sofre perseguição política, né? Sofre perseguição política aí, década de 40, um período extremamente conturbado na política brasileira, período da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? E ele era um opositor, né? Que, aliás, Getúlio Vargas também era seu conterrâneo, né? Mas isso aí não vem ao caso quando se trata aí de adversários políticos. O mandato dele é cassado e ele se desencanta com a política eleitoral, né? E passa a se dedicar apenas às outras atividades profissionais aí até o fim da vida. Então, esse é um pequeno panorama geral aí da longa vida desse cara que foi muito ativo, né? Um escritor, infelizmente, muito ignorado na escola, né? Um pouquinho subestimado aí por nós, mas finalmente ele vem aí à luz. E a gente vai dedicar aqui algum tempo para falar da obra dele, como a FUVEST pode abordar, né? Enfim, a gente fazer uma análise aí desse livro interessantíssimo que é Os Ratos, beleza? Como que é o estilo do Dionélio Machado? Quer dizer, como é que são os aspectos da sua obra em geral? Vamos entender? Então vamos lá então. Vamos começar pela parte dos temas, né? Que temas que são explorados na obra do Dionélio em geral, tá? Bom, a gente pode dizer que toda a obra do Dionélio é focada em aspectos sociais, tá? Nesse sentido, ele é muito parecido com os autores da mesma época que eu citei aqui, né? O Graciliano Ramos, que eu cito aqui na quarta linha do slide que você tem à sua frente aí. O Graciliano Ramos é o maior autor da sua época, tá? Escreveu Vidas Secas, Angústia, São Bernardo, entre outras obras, que sempre vão criticar a condição marginalizada dos homens mais humildes, né? Das pessoas mais humildes numa sociedade opressora. Isso aí é a tônica geral da chamada geração de 30, tá? O 30 obviamente, por causa da década, né? Década de 30. A geração de 30 vai ser a geração de autores que vai ter voz nesse período. E, em geral, os autores dessa época, como Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, né? Jorge Amado, né? Numa primeira fase da sua obra, Raquel de Queiroz, né? Autora do romance O 15, entre outros autores, eles vão abordar certas problemáticas sociais que oprimem o homem comum, né? No caso dos nordestinos, por exemplo, como Raquel de Queiroz, que é a grande escritora do Ceará,
você vai ter uma crítica ao homem que sofre dos problemas ambientais, né, especialmente a seca, no livro O 15, de 1930. Só que esses problemas ambientais são reforçados por negligência política, obviamente. E esse tipo de acusação, né, uma literatura de aspecto mais social, uma literatura crítica, né, uma literatura que, digamos assim, vai usar a palavra para colocar o dedo na ferida de questões sociais, essa literatura vai ser assim a tônica, a cara daquilo que se escrevia no período, tá? Então, o Dionélio Machado, ele é um escritor que, digamos assim, né, ali do seu jeito mais modesto, mais obscuro, mais distante dos grandes centros culturais, ele também vai promover essa mesma crítica, tá? Então, o livro Os Ratos, ele entra como um representante dessa parte social, essa literatura de crítica social, política e econômica, tá? Então, Os Ratos vai ser uma história que vai ter como base, como pano de fundo, né, essas questões coletivas, esses problemas sociais que vão oprimir o homem comum. E é muito importante que você pode perceber que eu estou repetindo bastante essa expressão homem comum, né? O homem do dia a dia, o homem do cotidiano. Por quê? É, nessa época, gente, a literatura ela já não vai ter como grandes protagonistas os heróis. Acabou isso aí. Isso aí ficou lá do século XIX, tá? Essa coisa de você enxergar a literatura, né, a prosa narrativa, os grandes livros, as grandes histórias, a ficção, baseada em personagens heróicos, em personagens fortes, né, em pessoas muito transformadoras da sociedade. Esquece, que a gente vai ter ao contrário disso aqui. Você vai pensar assim, mas André, o contrário é o quê? É um anti-herói? Não, então não é um anti-herói. É aquele homem mediano, aquela criatura que está no meio, né? Aquela classe média baixa, esmagada, né? Por impostos, esmagada por pressões políticas, esmagada pelos eventos da sua época. Aquele homem oprimido, desesperado, que perdeu a sua própria identidade e está apenas em busca de sobrevivência. Pessimista, né? Triste, né? É isso mesmo. A gente está diante de uma literatura pessimista, literatura que não tem nenhum sentimentalismo, uma literatura muito, muito dura, portanto, uma literatura que vai se apropriar de situações da realidade. Beleza? Isso aí é a parte temática da obra do Dionélio Machado. Agora, a parte estrutural está ligada a essa parte temática também. Como assim? Vamos lá. Pensa comigo, se você tem uma literatura completamente vinculada a questões sociais, ao homem comum, pai, como eu e você, né? Uma pessoa comum, uma pessoa aí oprimida, né? Pelas questões políticas e que muitas vezes não tem nem consciência disso, é ignorante disso. Imagine bem, se você tem esse universo, na linguagem, o autor, ele vai fazer o quê? Ele vai se apropriar de situações do dia a dia. Logo, nós vamos ter uma valorização do quê? Olha lá, ó, marcado em azulzinho no segundo parágrafo. Oralidade e sintaxe entrecortada. O que que é isso? Oralidade é linguagem falada. Então, a literatura do Dionélio ela vai ter uma linguagem muito simples, muito ligada no dia a dia. Expressões orais, expressões que o homem comum fala, tá? Literatura oral é o quê? Literatura falada. Oralidade é o quê? É você colocar expressões da fala na literatura escrita, é só isso, tá? Você vai falar, nossa, mas é simples assim? É simples assim. Agora, o que a FUVEST perguntaria? O porquê dessa oralidade? É aí que a coisa enrosca, né? Vamos refletir, vamos lá. Por que que um escritor em plena década de 30, né, era Vargas, pertinho do Estado Novo ali, por que que ele vai escolher uma linguagem oral, né? Uma linguagem assim que a literatura clássica diria que era uma linguagem defeituosa. Por que que ele vai escolher uma linguagem oral, uma linguagem falada? É muito simples. É para dar um ar de verossimilhança. Lembra o que é verossimilhança? É você escrever imitando a realidade, emulando a realidade, como se fosse a realidade, tá? Uma literatura oral é aquela que se aproveita da fala. Para quê? Para tornar essa literatura mais próxima da própria realidade, ou seja, mais digna de confiança, né? Mais adequada à expressão da realidade. Por quê? Se o escritor pretende fazer a crítica social, ele tem que ter também uma credibilidade no uso da linguagem. Essa credibilidade, ela tem que se adequar ao quê?
a expressão do homem comum, do homem do dia a dia, do homem autêntico, do homem do cotidiano, do cara que pega busão, entendeu? Do cara que sai de manhã cedo para trabalhar, do cara que sofre abuso do chefe no trabalho, entendeu? Do sujeito que vai para a obra, do cara meio ignorante. Deu para entender? Então, se você tem uma literatura com uma linguagem próxima a esse homem, você tem o quê? Você tem muito mais autenticidade. A literatura é muito mais genuína, muito mais real, muito mais ligada ao dia a dia, beleza? Sintaxe entrecortada. Muito ligada à literatura oral. O que é a sintaxe entrecortada? São frases incompletas, porque elas seguem o ritmo do pensamento. Deu para entender? Então as frases, elas não são bonitinhas, perfeitinhas, adequadas, aquela sintaxe perfeita, sujeito, verbo, complemento, lindo, assim, tudo perfeito. Não. A sintaxe é toda quebrada, as frases são meio desconexas. Se você está lendo o livro assim, meio desatento, você fala, ué, o que ele está dizendo aqui? As frases se perdem no meio do caminho, você tem um uso muito grande de reticências para mostrar o quê? Para mostrar a instabilidade, né? A instabilidade do pensamento do homem, tá? Para mostrar essa angústia, para mostrar que essa linguagem quebrada reflete também o quê? Uma sociedade quebrada, um espírito quebrado, uma expressão quebrada, beleza? Então você já está entendendo aí que Os Ratos, né, é um livro muito crítico, beleza? É um livro muito crítico, com uma linguagem muito popular, uma linguagem muito oral, muito ligada às questões do dia a dia. É óbvio, gente, que a gente vai analisar o título, né? O título tem tudo a ver. Os ratos. Imagina literalmente, os ratos, os animais. Eles remetem a um universo de sujeira, a um universo de esconderijo, clandestinidade. Está escrito aí, né? Ó, no finalzinho já do nosso slide. Ó, obscuridade, miséria, imundície. Todas essas ideias são válidas na análise dos ratos, tá? E tem uma outra também, pessoal, que perdeu um pouco do sentido com o passar do tempo, mas nós vamos resgatar aqui, tá? Até algumas décadas atrás, mais ou menos até a década de 70, 80, por aí, utilizava-se a palavra rato como uma metáfora para falar de ladrão, bandido, né, corrupto, rato, entendeu? Então, se você falasse, por exemplo, que um determinado político é um rato, isso remetia à ideia de roubo, de corrupção, de trapaça, né, de jogo sujo, entendeu? Os ratos. Então, mais uma vez, você tem aí uma pluralidade de sentidos, né, uma polissemia, ou seja, uma variedade de sentidos, de significados, na palavra ratos. Então, elas remetem diretamente aos animais, eles vão aparecer na história, tá? Literalmente, o roedorzinho lá, o bichinho, o rato. Importante. Então, tem o sentido literal e também tem uma série de sentidos figurados, né? O que é um rato? O rato é o homem que vive na miséria. O rato é o homem que é obrigado a viver na sujeira, numa condição degradada, uma condição suja, uma condição indecente, uma condição imunda, uma condição desgraçada. Isso é um rato, tá? E rato é também aquele que rouba esse homem, é o político que oprime esse homem com as suas leis, né? É a pessoa que cobra dívidas desse homem. Isso é um rato, aquele que aproveita os seus privilégios, as suas vantagens. Deu para entender bem? Então, existe uma variedade de significados ligada ao título da obra. Os ratos. Mas quem são os ratos? Repito, os ratos são ao mesmo tempo os próprios animais, né? Sentido objetivo, sentido literal, né? O sentido denotativo da palavra. E nós temos também vários sentidos conotativos, ou seja, figurados, né? Rato é o miserável, o obscuro, que vive na imundície, na sujeira. Rato é o opressor, né? O corruptor, né? O bandido, né? O salafrário, né? O ladrão, né? Aquele que oprime o homem comum. Beleza? Tá entendido? A gente entra agora na obra propriamente, agora os aspectos gerais do livro. Você está entendendo aí o nosso percurso? Espero que sim. Está entendendo mesmo? Então vamos resgatar aí, vamos rever. Nós começamos falando sobre a adequação do escritor Dionélio Machado ao seu período histórico, que é o modernismo de segunda fase, beleza. Segundo ponto, nós falamos sobre as preocupações desses autores modernistas de segunda fase, e nós concluímos que essas preocupações elas são, sobretudo, sociais, políticas, econômicas, e muito realistas, né, no sentido exato da palavra, ou seja, são preocupações ligadas à realidade do homem comum. Por isso, o uso de uma linguagem também comum, oral, cotidiana, coloquial do dia a dia.
Beleza? Agora a gente entra na obra Os Ratos. Agora a gente tem aí, né, um panorama, um horizonte, uma maturidade para entender do que trata essa obra. Beleza? Então, presta muito mais atenção daqui por diante. Vamos juntos. Vou falar da obra em geral aqui, tá? Logo na sequência, eu vou fazer um pequeno resumo do enredo e claro, né, com comentários aí à parte, você vai anotando, vai parando. Eu sempre digo aqui nas nossas gravações, né, a coisa boa dessa aula virtual, né, dessa aula online que você tem aí disponível para você, é o fato de que você pode parar a qualquer momento, respira, né, dá um tempo, anota, reflete, amadurece uma reflexão, né, tira uma dúvida mediante pesquisa, depois você volta, né? Você retrocede no vídeo, vai atrás, revê de novo, ou não tinha prestado atenção nesse detalhe, anota de novo, né? Tenta bater o que eu estou falando, né, com as suas anotações, e assim a nossa aula vai ganhando sentido, certinho? Então vamos juntos agora, né? Se você precisar nesse momento, faça uma pausa, né? Reflete um pouquinho, faz anotações. A anotação é um excelente recurso de memória, tá bom? Eu recomendo que você faça isso enquanto eu explico o nosso conteúdo. Os ratos, vamos lá. Qual que é o tema desse livro? O tema desse livro está ali em detalhe, né? O tema desse livro está ali. É a brutalização do homem comum. Calma que eu já vou voltar. Aqui, pronto. Só para mostrar aqui, ó. É a brutalização do homem. O que que esse livro vai trazer para nós? Ele tem um protagonista. Quem que é o personagem principal? Gente, você vai ver que é um livro bem simples no seu enredo, assim, no desenrolar da história. A história é bem linear. A história não vai ter aquelas digressões, aquelas voltas ao passado. É uma história bruta. É bruta e sistemática. Pegou, começou, vai direto. É um livro muito curto, tá? Preste bem atenção para não perder nenhum detalhe. Trata-se da história de um homem chamado Naziazeno Barbosa. Só o nome dele que é esquisito mesmo, tá? De resto, ele é uma pessoa absolutamente ordinária, banal, comum, cotidiana, como qualquer um de nós. Naziazeno Barbosa, tá? Os ratos é o quê? Os ratos é um dia na vida desse cara. É isso mesmo que eu falei. O livro, a história dele, o enredo cronológico, ele dura 24 horas aproximadamente. Um dia. É um dia. É da madrugada de um dia até a madrugada do outro dia. É isso mesmo, tá? O livro acompanha um dia na vida desse cara, Naziazeno Barbosa. Quem é Naziazeno Barbosa? Ele é um funcionário público, tá? Mas é um funcionário público assim de baixíssimo escalão, tá? Ele não é secretário de nada, não, ele é o último grau do funcionário público. Ele trabalha em Porto Alegre. A história se passa em Porto Alegre, quer dizer, um ambiente que o autor conhecia muito bem, né? Então, assim, é uma história muito, muito realista, muito, muito verdadeira, muito verossímil, né? Nesse sentido. O Naziazeno Barbosa, ele trabalha num serviço burocrático, tá? Ele trabalha em escritório burocrático, numa tal de divisão de levantamento de faturas. Nem importa se isso existe, tá? De propósito, é um nome inventado, né, para expressar a burocracia do trabalho dele. Ele ganha muito pouco, ele ganha mal, é, ele tem um verdadeiro desprezo pelo próprio trabalho, sabe? É aquele trabalho desprezível, aquele trabalho que ele só faz para ganhar o salário mesmo, que é uma porcaria de salário, aliás, tá? Salário muito baixo. Ele trabalha na divisão de levantamento de faturas, tá? Da Prefeitura de Porto Alegre. Aqui aparece aqui, ó, onde o mouse está passando aqui, ó, no último parágrafo do nosso slide, ó, divisão de levantamento de faturas. Ele trabalha com alguma coisa, é uma coisa que não é explicado também o que é isso, tá? E justamente o fato de não ser explicado tem um sentido. Significa que é uma burocracia sem sentido. Deu para entender? Quer dizer, grande coisa, ele trabalha em qualquer divisão aí, X. Ele trabalha na divisão de levantamento de faturas. É algum serviço burocrático que mexe com finanças, né? Fatura, né? Fatura é o boleto, né? É um sistema de pagamentos. Então ele trabalha na parte burocrática das faturas da prefeitura, indicando o quê? Que é um trabalho burocrático, é um trabalho, digamos assim, é um trabalho alienante, né? É um trabalho emburrecedor, é um trabalho que torna o homem uma verdadeira máquina. A gente vai lembrar ali
do Carlitos, lembra? O Charlie Chaplin tá apertando parafuso. É aquele trabalho que você não sabe o sentido dele, tá? Aquele trabalho que não leva a lugar nenhum. Então, o Nazi Azena, ele é um funcionário público desse grau, tá? E é um trabalho muito modesto, muito humilde, né? Um trabalho desprezível, tá? Inclusive, o próprio Nazi Azeno despreza o seu trabalho, tá? Então, ele é esse cara, ele é esse funcionário público ali. E o que que nós vamos acompanhar nessas 24 horas da vida do Nazi Azeno? É o seguinte, ele já acorda com uma preocupação enorme, uma preocupação urgente. Ele tem que pagar uma conta. É isso mesmo que você ouviu. Ele tem que pagar uma conta. Ele não tem dinheiro. Essa conta é a conta do leite. É a conta do leite. Vou contar para você uma coisa, talvez você até saiba, né? Uma coisa assim do passado, coisa de 100 anos atrás, muitos anos atrás. Antigamente, os fornecedores desses produtos básicos, né, pão, leite, etc., eles entregavam esse produto na casa da pessoa como se fosse um serviço por assinatura. É isso mesmo, tá? Então o leite vinha em garrafas, né? O leiteiro, aliás, é uma profissão em extinção, né? O leiteiro, olha só. O leiteiro colocava a garrafa de leite, ou as garrafas, né? Depende do contrato aí, na porta do cliente, e o cliente pegava assim que ele acordava. Isso é um costume centenário, coisa muito antiga. Mas a história se passa nessa época, né? Década de 30. Então o Naziazeno, ele tinha um contrato lá com o leiteiro. Mas o que aconteceu? Ele não tinha dinheiro para pagar o leiteiro, ele vivia na pobreza. E ele atrasou o pagamento por muito tempo. Ele estava devendo aí um valor muito alto. Esse valor, eu fui até pesquisar para vocês aí a conversão para o dinheiro de hoje, né? Naquela época, a moeda do Brasil era o R$ 1.000, tá? Década de 30. E o valor que ele devia era R$ 53.000. E eu fiquei curioso para fazer uma conversão desse valor aí para ver quanto que dava hoje e tal. Dá mais ou menos uma coisa em torno de R$ 1.500. Uma dívida. Pô, para um cara nessas condições é uma dívida grande. Ele não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, assim. E era uma dívida impagável. E o leiteiro tinha falado para ele no dia anterior. Ele falou assim: ó, cara, amanhã eu preciso desse dinheiro na minha mão, mas você está me devendo muito. Vou cortar o fornecimento de leite para você. Aí bateu o desespero. Então, o que que nós vamos acompanhar na história de Os Ratos? Guarda isso. A história de Os Ratos é o Naziazeno correndo atrás de recursos para pagar essa dívida. É isso. A história é isso, tá? É um dia aí, né? 24 horas na vida desse cara, mostrando o seu desespero para correr atrás aí de levantar um dinheiro suficiente para pagar o leiteiro. E o leiteiro estava muito certo, não? Ou me paga ou eu corto o fornecimento. Acabou. A história é essa. Claro, a gente vai entrar em todos os detalhes aqui e analisar, mas assim, digamos assim, o mote, né, o ponto inicial é muito simples. Beleza? Tecnicamente, o livro tem 28 capítulos, cada capítulo tem um nome, tá? São capítulos muito curtos, e muito lineares, tá? A narrativa é bem linear, né? E nós temos aí um dilema que eu sublinhei aqui no segundo parágrafo: como a dignidade humana é comprometida quando o dinheiro se torna crucial nas relações sociais. Então, isso é um tema paralelo, né? Que vai acompanhar aí todo o desenrolar da narrativa, né? Quem é o Naziazeno? O Naziazeno é um pobre coitado, é um pobre coitado, é um cara que muitas vezes não tem nem consciência da sua própria miséria, não só material, mas também moral, né? E que compromete a sua própria dignidade em busca de sobrevivência numa sociedade que tem o dinheiro como objetivo principal, certo? Outro tema paralelo, que de certo modo eu até já adiantei para vocês aqui, tá ali no finalzinho do slide, ó, o descaso do serviço público. Como assim? Então, o Naziazeno, ele tinha um serviço no qual basicamente ele não fazia nada. Então ele é o quê? Para ser bem popular aqui na minha família, ele era um cara encostado. O trabalho dele era um cabide de emprego. Mesmo ele ganhando uma miséria, ele não se importava com isso, não se rebelava, ele estava ali alienado, encostado. O serviço dele basicamente era só bater o ponto ali do trabalho, para trabalhar mesmo, ele não trabalhava nada. Você vai ver que ele vai passar, por exemplo, esse dia da história, ele vai passar nas ruas. Ele batia o ponto lá e saía, sei lá, ia tomar um café no bar. Era isso mesmo, tá? E você vai me falar assim: ah, professor, então ele é um vagabundo. Ele é mais um nessa engrenagem parasitária, corrompida. Ou seja, gente, reflita comigo, ele vivia como um certo animal aí, parasitário, né? Um animal que só espalha a sujeira, um animal que é repudiado
pelas pessoas em geral, ou seja, um rato, tá bom? Então ele trabalhava lá nessa divisão de levantamento de faturas, mas ele não estava nem aí, o serviço atrasava, não estava nem aí, tá? Então a vida dele já era uma vida completamente imersa em atos, pequenos atos de corrupção, inclusive da sua própria parte. Quer dizer, o Nazianzeno, pensa bem, ele não era um coitadinho, tá? Ai, coitadinha, meu Deus, é um pobrezinho. Não, ele tá ali, tá? É que naquele dia ele estava passando por dificuldades extremas, mas não se ignora o fato de que ele também fazia parte dessa engrenagem corrompida. Interessante isso, né? O problema do Nazianzeno é que ele ocupava a menor escala nessa engrenagem social, tudo bem? Mas todos são ratos na história, não tem príncipe encantado aqui não, tá? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, beleza. Vamos lá. Formalmente, antes da gente entrar no enredo, né? Tenha paciência aí. Porque tão importante quanto o enredo em si, quer dizer, a narrativa propriamente dita, é também a sua parte estrutural, tá? Então, primeira coisa, quem narra a história? Tá? Anota isso aí, presta atenção, pausa o vídeo, né? Quem é que narra a história? O narrador é o narrador em terceira pessoa onisciente. Então, não é o próprio Nazianzeno e também não é nenhum personagem secundário, tá? Quem narra a história é o narrador em terceira pessoa e ele tem aí a qualidade da onisciência, ou seja, ele tem conhecimento de todos os aspectos da narrativa, ele penetra no pensamento dos personagens, enfim, tá? Terceira pessoa onisciente. O espaço é a cidade de Porto Alegre, da década de 30, né? Obviamente não é a Porto Alegre moderna dos dias de hoje, Porto Alegre de 90 anos atrás, né? E é um dia na vida do Nazianzeno, como você já sabe. O que que se destaca de aspectos formais? Esses quatro itens aí que eu peço para você aí dispensar maior atenção, tá? Primeira coisa, estrutura linear. O que que é isso? Estrutura linear é a história que tem um início, meio e fim, ponto final. É isso mesmo, simples assim, tá? Estrutura linear. Começa lá de manhãzinha cedo, passa o dia todo, e termina na madrugada do dia seguinte. Fim, estrutura linear. Tá claro? Letra B, linguagem coloquial que eu já expliquei. Coloquial é o mesmo que popular do dia a dia, né? A oralidade faz parte da linguagem coloquial, não é a mesma coisa, não. Oralidade é o quê? Oralidade é você escrever como se fala. Coloquialidade é você usar a linguagem do dia a dia, seja ela escrita ou falada, tá? Coloquial é o mesmo que popular. Bom? Em seguida, excesso de reticências. O que que é excesso de reticências? Ó, isso aqui, por exemplo, que eu fiz oralmente. Você prestou atenção? Reticência é quando você interrompe uma frase, ou porque o seu pensamento está confuso, ou você pensou outra coisa, ou aquela frase não faz sentido, ou você está emocionado, né? Admirado com alguma coisa, né? Tem até alguns exemplos que eu tirei da narrativa. Como já é tarde. E aí, reticências, indicando que é um suspiro, uma angústia. Ó, ele certamente estava escrevendo notas, lançamentos, entende? Entendeu? Isso mostra um personagem angustiado, um personagem hesitante, vacilante, tá? Então, as reticências, elas são também um sinal de coloquialismo, porque elas demonstram o quê? O pensamento real do personagem, tá? Ligado a isso, nós temos o último item, que é o uso de repetições. A repetição não é um defeito, ela é um uso estilístico. No caso, representa o quê? Amplifica uma ideia em foco, né? Indicando um reforço. Por exemplo, ó, aquela esperança é obstinada, obstinada. Duque. Duque é um personagem do livro, tá? A gente vai falar dele no decorrer da análise. Olha a última frase ali, ó. O Duque confabula, confabula. Então você tem muitas vezes, inúmeras vezes, essas repetições. Quer dizer, para uma expressão de sentido, não precisaria repetir. Se você só escrevesse assim, ó. Aquela esperança é obstinada. Ou Duque confabula. O sentido já está ali. Mas quando você tem a repetição, você tem uma insistência, né? A ideia em foco está ali, ó, como uma obsessão dos personagens, tá? Por isso o narrador onisciente, ele tem conhecimento de que o personagem específico ali tem uma angústia, um peso para expressar, né? Uma coisa pesada na sua mente. Por isso ele repete. O livro é muito repetitivo, tá? Guarda esses elementos formais aí. A gente entra agora no enredo propriamente dito.
essa parte da aula aqui é o quê, né? Claro que eu vou resumir para vocês aí a história. Enfim, essa aula é um apoio à leitura que a gente deve ter, né? Mas eu levo em conta também a possibilidade de que, por uma falta de tempo, você não tenha contato com a obra, tá? Então, se você não leu ou sabe que não vai ler o livro e essa aula é, digamos assim, o seu único apoio para entender a obra, presta muita atenção, tá? Eu preparei isso aqui com o maior carinho. Isso é um resumo mesmo, essa parte agora, um resumo do enredo, entremeado com alguns comentários, né? Só para deixar bem claro. Se você já leu o livro, até já viu outra análise, né? Já tem outros pontos de vista, enfim, já tem uma leitura mais madura. é, essa análise que eu proponho aqui, ela é um outro ponto de vista, uma outra maneira de você enxergar a obra, né? Para aquele que não leu a obra e tem essa aula como seu único ponto de apoio, que eu também respeito, claro, né? Todos nós temos as nossas necessidades e circunstâncias. Para quem não leu o livro ou não vai ler, eu tentei detalhar ao máximo os aspectos principais do enredo, tá? Então eu estou pensando em todos vocês aqui. De novo, eu repito, não entendeu alguma coisa? Pare, né? Volte, consulte o próprio livro, se você tiver essa condição, tá bom? Vambora, tá? É um livro curtinho, tá? Para quem não leu, eu dou até uma puxada de orelha. Lê, tá? O livro tem menos de 100 páginas, curtíssimo. A história é a seguinte, né? Mas presta atenção na minha fala aqui e fica aqui o slide como um apoio. Logo de manhã cedo, o Naziazena acorda, cara, já sofrendo insultos. Insultos mesmo, né? Ele é humilhado pelo leiteiro. Pensa comigo, gente. O leiteiro, ele também é um cara humilde, é um cara simples, é um trabalhador braçal. Ele levanta de madrugada para distribuir o leite para, né, os seus clientes. Ele não entenda, já começo aqui, ó, não entenda o leiteiro como assim um proprietário opressor do Naziazeno. Provavelmente ele também sofria a pressão de alguém que estava acima dele, né? O dono do leite não era o leiteiro, você entende? Não era ele que era o cabeça dessa indústria ali. Só que ele era o funcionário diretamente ligado ao público, então ele tinha que fazer a cobrança, né? Posso entender então o leiteiro como mais um rato? Claro que pode, né? As pessoas com quem o Naziazeno convive são todos ratos. A diferença é que alguns ratos são maiores. Deu para entender? Então, nesse caso, o leiteiro, ele não passa de um rato maior do que o Naziazeno. É um rato atrás do outro rato. Vamos entender assim? Então, o leiteiro chega e fala: o negócio é o seguinte, seu Naziazeno. Amanhã não tem leite se você não me pagar. Precisa me pagar, tá? Amanhã é o seu prazo final. E a dívida é uma dívida alta, como eu já falei, né? 53 mil réis. Isso equivalia na época, hoje, um pouco mais ou menos aí de R$ 1.500, cara. Isso é um dinheiro alto para você levantar de uma hora para outra. Como assim, né? E o Nasiazeno, ele não tinha condição, tá? O salário dele já esgotado, não tinha condição. Não tinha condição, não tinha uma poupança, zero. Um homem periférico, pobre, né? Funcionário público, né? E que tinha uma família para sustentar. Quer dizer, o Naziazeno, ele não era um homem solitário, né? O Naziazeno, ele tinha uma esposa chamada Adelaide. Ela não é uma personagem importante na narrativa, ela aparece no começo e no fim. Quer dizer, antes do Naziazeno sair de casa e quando o Naziazeno volta para casa à noite, como a gente vai ver no final do enredo, tá bom? Então ele conversa com a Adelaide, por sua vez, também o pressiona, claro, de uma maneira até muito humilde, muito simples, mas uma pressão familiar. Então, o Naziazena é aquele cara, é aquele pobre coitado que recebe pressões de todos os lados. Ela diz assim: Naziazeno, a gente precisa das coisas, né? Para deixar bem claro, gente, eles não são miseráveis, tá? Não são pessoas miseráveis. São pessoas pobres, vivem numa região periférica de Porto Alegre. Nós dizemos tem o seu emprego. Só que ele é um homem permanentemente em apuros. E neste dia especificamente, ele não pode deixar faltar leite em casa. Ele é o provedor, ele é o homem da família, o homem da casa, tá? Ele tinha essa esposa e tinha um filhinho. Os dois tinham um filhinho. É um casal jovem, tá? Na Zena não aparece a idade de ninguém, assim, especificamente, tá? Também pouco importa. Mas pela escrita, assim, a gente percebe que o Naziazeno é um homem ali dos seus 30 e poucos anos, tá? Então, adulto, né? Ali no auge da sua vida adulta. Ele tem seus 30 e poucos anos, a esposa talvez um pouco menos, e eles têm um filhinho de 4 anos.
A gente conhece o apelido dessa criança, é o Mainho. E esse menino, ele também aparece muito pouco na história, tá? Basicamente é quando o Nazianzeno sai de casa e quando ele volta para casa. Fim, né? Uma criança pequena. O Mainho, ele é um menino um pouco doente, é um menino adoentado, tá? Nós sabemos disso por quê? Porque o Nasiazeno, ele se recorda, né, de algumas situações do passado recente, ele já pediu dinheiro emprestado para os conhecidos por causa do menino. O menino já teve que passar pelo hospital por um probleminha de saúde, né? Conhecidos já emprestaram dinheiro para ele já tinha dívidas por causa disso. Era uma criança, digamos assim, que inspirava cuidados de saúde, tá? Um menino meio muito franzino, muito fraquinho, tá? Uma criança muito pequena, muito adoentada, o mainho. Então havia uma preocupação dos pais em relação a esse filho, e obviamente é, a, a, a parte financeira, né, dessas preocupações recaía sobre o pai, óbvio, né? O Naziazeno. E o Naziazeno vivia naquele seu emprego lá, que é bem medíocre, como nós já dissemos. Ele é a personagem mais distante possível do que nós possamos imaginar de um herói, muito pelo contrário, tá? É um homem medíocre, é um homem alienado pela sua própria condição socioeconômica, né? Não costuma fazer muita coisa para sair dessa situação, né? E vive nas mãos aí dos amigos, né, para pegar um empréstimo aqui e ali, né? E conhecer alguns malandros da cidade, alguns agiotas, né? Você sabe o que é um agiota, né? Se não sabe, não tem problema, eu falo aqui. O agiota é a pessoa que empresta dinheiro a juros, né? Clandestinamente. E também ela vai cobrar esses juros depois aí e tal, tudo clandestinamente. Então, o Nazianzen, ele conhece esse meio, ele vive nesse meio, tá? Só contextualizando aí. Então é isso, a história parte daí. E aí o Nazianzeno sai de casa com uma pedra nas costas, né, cara? Um peso nas costas, incrível. E ele não sabe o que fazer, né? Ele não sabe o que fazer. Ele pega o ônibus, nós acompanhamos o bonde, aliás, o ônibus, perdão, bonde, né, na época, desce no centro da cidade, onde ele vai bater o cartão, né, para começar o seu dia de trabalho. E a primeira ideia que ele tem é conversar com o diretor da repartição, seu chefe, né? O doutor Romeiro. O doutor Romeiro, ele não é um personagem importante na história em si, só que o papel que ele ocupa e a Fulvestre pode perguntar, eu vou explicar para você. Bom, o doutor Romeiro é o chefe da repartição, é o rato grande acima dele, beleza? Ele é tão alienado quanto o Nazianzeno, tá? Ele não dá a mínima importância pro trabalho dele, ele não fiscaliza nada, aquela crítica bem explícita ao serviço público como um todo, tá? Que o autor coloca aí. Só que o doutor Romero, veja bem, ele é o diretor. Então ele é um rato grande, tá entendendo? Ele mantém uma pose de muita hipocrisia e de muito autoritarismo. Veja bem, esse autoritarismo vai ser importante para a história. Por quê? O Nazianzeno, ele pede o dinheiro todo humilde. Ele diz, senhor, dá para me adiantar um vale aí? Eu tô com uma dívida séria e tal, preciso de um adiantamento, né? Todo humilde, né, na sua expressão. E o doutor Romeiro, ele não só recusa o vale, como ele também humilha o Nazianzeno. Humilha mesmo, né? Ele joga na cara do Nazianzeno, que o Nazianzeno já tinha pego um vale há pouco tempo, fazia pouco tempo, por causa da doença do Maim. Não vou te emprestar nada, o que que você pensa que é? É, humilha, humilha. Só que o Nazianzeno, ele não estava em condições de retrucar. Ele não entende esse assédio. O que ele sofre é um assédio, né? Obviamente, um assédio de caráter moral, né? No exercício do seu trabalho. Ele sofre esse assédio. Só que ele, alienado pela sua condição, ele simplesmente baixa a cabeça. Beleza, não deu com o diretor, né? Muito bem. Na sequência da história, ele percorre as ruas de Porto Alegre, cara. O livro vai ser isso, de capítulo em capítulo, né? Ele sai para tomar um café e começa a encontrar conhecidos, né? Parece uma coxa de retalhos. Começa a encontrar conhecidos e um vai tentando entrar em contato com o outro para arrumar o dinheiro para ele e por aí vai, tá? Que tipo de cenário que vai aparecer no livro? Muito. Quem lê o livro sabe disso muito bem, é uma coisa assim até obsessiva, até irritante de tanto que aparece. Aparece muito cenário, gente, de cafés. Cafés.
O café é um boteco. É café, boteco, bar, entendeu? E de fato ele entrava nesses cafés para tomar café mesmo, né? Pra tomar café, entrar, pedia sempre um cafezinho e tal, né? E numa dessas idas para os cafés, ele vai encontrando um amigo aqui, outro ali, e assim por diante. Quem leu o livro, né, pela primeira vez, assim, deve ter notado um estranhamento, porque logo no início, né, dessas idas e vindas aí pelos cafés, pelas ruas, pelas praças, né, do centro de Porto Alegre, o Nazianzen, ele sempre pensa num cara. Ele pensa num cara. Esse cara era um. Aqui no material eu chamo de amigo. Era um amigo, é a coisa mais próxima disso. Mas eu preciso explicar melhor para vocês, tá? Enfim, quem era esse amigo? Era um cara conhecido como Duque. É óbvio que esse não é o nome dele, né? O Du, ou é sobrenome ou um apelido. O Duque. Duque. Quem era o Duque? O Duque. Ele era o que nós poderíamos chamar de um malandro. Mas não é bandido, tá? Não é bandido, ladrão, nada disso. Um malandro, um cara. E ele não trabalhava de maneira formal, tá? Mas ele vivia pelas ruas, conhecia todo mundo, um cara da cidade ali, andava pelas ruas, pelos cafés, né? Tomando seu café, fumando um cigarro, e falava com um, falava com o outro e tal. O que que ele fazia? Ele intermediava negócios. Isso é um serviço de corretor. Então, assim, tem alguém, sei lá, querendo vender sei lá, um carro, um imóvel, alguma coisa assim. O Duque sabia de alguém que queria comprar. Aí ele adquiriu uma porcentagem do negócio, deu para entender? É isso que ele fazia, o cara vivia disso. Ele era um corretor informal, ele vivia de corretagem. Então ele atravessava os negócios, né, das pessoas, ele era uma espécie de facilitador. Pensa bem comigo, gente, um sujeito ele não consegue viver desse tipo de coisa se ele não tiver uma capacidade de comunicação muito grande, uma lábia, uma malandragem, deu para entender? Esse é o Duque. O Duque conhecia o Nazianzeno aí pelo. Porque os dois frequentavam os botecos, entendeu? Então, assim, o grau de amizade era esse. Quando eu falo amigo, não é, meu amigo, visita a minha casa. Não, é ali. Deu para entender? Então, é um sujeito que frequentavam os mesmos lugares, aquela amizade masculina do encontro casual num bar, os dois conversavam sobre qualquer assunto, então, né? Parceiros aí de vida social no centro de Porto Alegre. Belezinha? Então, esse era o Duque. E por que que o Nazianzeno pensava no Duque aí nesse dia? Porque o Nazianzeno reconhecia que o Duque era um cara esperto, um cara, né, cara, ele dominava o ambiente, sabia conversar muito bem. Ele pensa assim, pô, o que que o Duque faria no meu lugar? Esse é um pensamento muito recorrente do Nazianzeno. O que que o Duque faria no meu lugar? Onde que ele estaria agora? Putz, meu Duque, se eu tivesse o Duque aqui do meu lado. Então ele tem o Duque como referência, tá? Uma referência aí de ação no meio, né? O Duque é o cara que sabe se virar. Mas pensa comigo de novo. Eu falei pra você no início da análise aqui, do enredo, que o leiteiro é uma espécie de rato também, mas é um rato um pouco maior. Eu falei que o Doutor Romero é um rato também, né? Seria uma ratazana, né? Um ratão enorme, né? Que tem inclusive um certo poder político sobre os outros e usa esse poder para oprimir os ratos menores. O Duque também é um rato, mas ele consegue ser um rato mais esperto. Deu para entender? Com certeza o Duque, uma vez ou outra, ele também caía num problema igual esse do Nazianzeno. Os dois tinham uma vida igual. A diferença é que a vida do Duque é informal e o Nazianzeno tem um emprego formal. Mas, assim, para usar uma expressão informal, os dois são farinha do mesmo saco. Sacou? É que o Duque, ele é mais inteligente, mais esperto, né? Ele não está ligado a um serviço formal, ele consegue aí os seus pequenos trabalhos no dia a dia, né? Esse é o Duque. Tudo bem? Então é uma vida completamente informal. Como é que a história continua aí? O Nazianzeno, ele acaba encontrando esse cara aqui, ó, que é um outro duque, digamos assim, que é igual, tá? Só que ele faz outro tipo de negócio aí. O Alcides Conrad, é mais conhecido como Alcides, né? O Alcides. Como o sobrenome dele aparece, aqui eu apresento, né? Totalmente para vocês aí. Quem era o Alcides? O Alcides era um cara aí, igual o Duque também, né? Vivia aí de seus pequenos negócios, tinha né, algumas joias empenhadas, ele fazia negócio com agiota, emprestava dinheiro, pegava dinheiro emprestado, tentava viver com base nesses pequenos lucros, tá? O Alcides também era um desses conhecidos aí da rua, né? Por parte do Nazianzeno. E o Alcides fala assim para ele, ô.
Naziazeno, seguinte, cara. Eu me solidarizo muito aí com a sua situação. De fato, esses conhecidos que ele encontra, eles exercem sobre ele uma certa solidariedade. Eles sentem dó, né? Sentem dó. Falam, puta, meu, o cara não tem dinheiro pra comprar leite pro filho, mano. Vou tentar ajudar esse pobre diabo aqui, né? E aí ele fala assim, Alcides, vai buscar uma grana pra mim, cara. Fala assim, Naziazeno, né? O Alcides fala pro Naziazeno, Naziazeno, vai buscar uma grana pra mim com um cara que tá me devendo. Aí ele vai buscar essa grana pro cara que tá devendo. Esse cara é um tal de Andrade. Então, gente, é uma coisa pra você entender. O livro ele vai aos trancos e barrancos, assim, vão aparecendo esses caras no fluxo da vida urbana de Porto Alegre. O que que o livro quer mostrar pra você? O seguinte, esses personagens não são personagens complexos, eles são ali criaturas do dia a dia urbano de uma cidade grande que vivem explorando uns aos outros. E essa é a, digamos assim, a cadeia dessa microeconomia aí de Porto Alegre ou de qualquer outra cidade grande do Brasil, entende? Então é um devendo para o outro, um pega uma grana emprestada com o outro, aquele ali tá mais ferrado e o outro ajuda, é por aí. Então, e detalhe, isso é um dia de trabalho do Nazi Azeno, o trabalho dele, dane-se. Entende? É uma informalidade total. Ele vai procurar esse tal de Andrade. Aí o Andrade fala assim: não, eu não tô devendo nada pro Alcides, é mentira, tá? Quem tá devendo é o Mister Reese. Mister Reese era provavelmente um americano, trabalhava num banco, era um subgerente do New York Bank, tá? Mas podia ser qualquer banco aí da época. O Alcides vai ao banco procurar esse cara, descobre que esse cara tá viajando. Enfim, o Alcides fica. O Alcides, não. O Naziazenda ele fica batendo perna o dia inteiro, atrás de um, atrás de outro. Ah, mas o Alcides indica o Andrade, indica o Mister Reese, indica fulano de tal. E ele não consegue, cara. Ele não consegue. E você percebe ao longo da narrativa que o Naziazeno, o que, que ele tinha de diferente pro Duque e pro Alcides? É uma coisa para se observar. O Duque, tanto o Duque quanto o Alcides, eram sujeitos muito comunicativos. Eles falavam muito bem, entende? Demonstravam uma segurança nas suas colocações, eram caras muito bem articulados, né? Não eram formais, né? Eles não eram intelectuais ou coisa desse tipo. Muito pelo contrário, eram populares, mas eram sujeitos muito espertos, né? Eles tinham ali uma espécie de inteligência intuitiva, vamos dizer assim, que o Nazianzeno não tinha em absoluto. O Nazianzeno era um cara, para usar um termo, mas só para ficar informal, tá? Ele é um loser. Um loser. Ele é aquele sujeitinho de cabeça baixa, sabe? Aquele sujeito que ele já vai conversar com o outro já derrotado, entendeu? Pede desculpa para tudo. Ele queria ser malandro, mas não consegue. Olha que só. Essa é a situação do Nazianzeno. Então ele não consegue nada. E já avançando aí pela tarde, ele encontra um outro sujeito, uma pessoa aí dentro da fauna urbana de Porto Alegre, chamado Costa Miranda. Costa Miranda, um sujeito que emprestava dinheiro também, é um agiota. O Costa Miranda ele sente um pouco de dó do Naziazeno, mas ele empresta uma quantia que não servia para muita coisa, dava para o almoço, né? Almoço que isso aqui, ó, 5 mil réis. Veja, ele devia 53 mil réis. Esse valor não era nem um décimo, né? Do que o Naziazeno precisava para pagar a conta. 5 mil réis? O que ele vai fazer com esses 5 mil réis? Põe no bolso e continua andando. Ele procura agiotas. Os agiotas não emprestam nada para ele porque ele não dá garantia. Lembrando aqui, se você não sabe, né? Um agiota é um sujeito que tem dinheiro, né? Ele sempre anda com dinheiro, ele empresta para uma pessoa que tem necessidade imediata, né? Só que é um empréstimo que não está intermediado pelos bancos, ou seja, não é um empréstimo oficial. Então, os juros do agiota são muito mais altos. Ele cobra o que ele quiser. Ele pega aqui e fala: Ó, vou te emprestar aqui, sei lá, 10 mil réis, mas você vai me pagar 20 mil réis depois. Eu quero um lucro de 100% nisso aqui. Uma pessoa desesperada pega. Deu para entender? Aí quando tiver dinheiro, paga depois. Ele vai negociando boca a boca ali. Inclusive, a agiotagem é uma prática de contravenção, né? Uma prática criminosa, né? Então ele procura três agiotas em sequência: o Rocco, o Fernandes e o Assunção. Todo mundo nega. Porque o Naziazena ele não tem garantia nenhuma. Né? Não vale a pena emprestar para ele para arrumar um problema. Deu para entender? Então,
O Naziazeno, ele passa um dia assim fracassado, ele não consegue nada, ele fica andando para lá e para cá e o desespero bate. Por quê? No dia seguinte, se ele não tiver esse dinheiro, a família não tem leite. A família já não tinha manteiga, a família já não tinha outros bens, já tinha cortado a compra de outros itens essenciais. Mas como que vai faltar leite para uma criança? Terrível, né? Beleza. Finzinho da tarde, Naziazena entra em mais um bar. No fundo desse bar tinha um cassino clandestino, né? Claro que era clandestino. Todo cassino é clandestino, né? Por enquanto. Ele entrou nesse cassino clandestino, então ele jogou, ele apostou a grana que o Costa Miranda tinha emprestado para ele, lembra? O que aconteceu? Ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele multiplicou, ele conseguiu a grana para pagar o leiteiro, cara. Só que em vez dele parar, o jogo é uma coisa terrível, né? Eita. Ele apostou tudo aquilo e falou: agora eu vou ganhar em dobro. Ele ficou ambicioso, né? É, não era o jogo do tigrinho, não, viu? Era roleta mesmo, mas o vício é igual, a natureza é a mesma. Ele jogou, o que aconteceu? Óbvio, perdeu tudo. Aí ele perdeu tudo, até o que o Costa Miranda tinha emprestado para ele. Imagina, gente, o cara viver um dia desse jeito, com essa sequência de eventos. Estava acabado, né? É exatamente isso que acontece com ele. Se sentiu frustrado, né? O que o Naziazeno passou nesse dia? Frustração, opressão, xingamento, humilhação, um golpe da sorte que se mostrou ilusório, né? E pela sua própria fraqueza ele jogou de novo e perdeu. Ninguém queria emprestar para ele, ele andou à toa o dia inteiro, deixou o trabalho parado. Dia péssimo, né? Que ele passou aí. Então, vamos prosseguir? Tá terminando já o enredo, tá? Como eu falei, gente, o livro não tem 100 páginas. Curtinho, direto, sintético, objetivo, bem prático. 28 capítulos, né? Aí vai chegando no finzinho da tarde, o Naziazena encontra o Alcides de novo e eles encontram o Duque, né? Aquele velho, velho conhecido deles lá. Óbvio que o Duque tá num café e tá conversando com um homem mais velho. Presta atenção nesse homem mais velho, que ele vai ter importância na história. E aqui eu faço um parêntese para explicar outra coisa. Principalmente se você não leu o livro. Eu contando a história para você, assim, a história parece fácil e tal, tranquilo. Eu sei que é tranquilo de entender, e é mesmo, tá? Eu não tô facilitando aqui assim, de maneira barata, não é? É simples mesmo. Só que no livro, pessoal, as explicações não são muito claras. Por exemplo, quando aparece um agiota, não está escrito assim, então aquele personagem era um agiota. Entende? Não é claro. É sugerir, você tem que ter uma malícia para pegar. E o caso mais emblemático é o desse tal de Doutor Mondino. Eu vou explicar primeiro bem quem é ele, para prosseguir a história, tá? Presta atenção. Ele se apresentava como advogado. Inclusive, tá escrito no livro, o advogado, doutor Mondina. Primeiro, ele não era doutor de coisa nenhuma e muito provavelmente nem mexia com isso. Isso era só um cartão de visitas. Ele era um agiota também, só que ele se apresentava com essa máscara social, doutor Mondino, até porque a sua idade avançada demonstrava já um certo respeito, né? Já era um homem bem mais velho, né? Esse grupo aí do Alcide, do Duque, do Nazianzen, essa galera aí, eram homens aí provavelmente por volta dos 30 e 40 anos, né? O doutor Mondina já era um homem de idade mais avançada. Não é dito a idade do cara, mas provavelmente ali por volta dos 60, um homem mais velho, tá? Doutor Mondina. Presta bem atenção. Esse doutor Mondina estava conversando com o Duque. Os dois estavam negociando alguma coisa. E esse doutor Mondina se apresenta para o grupo, né? Porque depois chega o Alcides e o Naziazeno. Detalhe, o que que o Alcides estava fazendo? Tava tentando descolar o dinheiro para o Naziazeno, né? E eles se encontram ali com o Duque, todos se conheciam, mas não conheciam esse tal de doutor Mondina. O que se percebe claramente é que esse cara tinha dinheiro. O que que ele era? Muito provavelmente um outro agiota. Ele era um agiota, como que a gente percebe, né? Com certa malícia. Porque ele aceita, assim, com muito, como está escrito aí, com muita relutância, quer dizer, ele, né, vacila um pouco, assim, entrar no negócio para ajudar o Naziazeno. Porque realmente, gente, acredite nisso, todo mundo fica muito compadecido, não fica com dó do Naziazeno, e tenta auxiliá-lo de alguma forma, isso de verdade, tá? O que que tá rolando? O, o Alcides teve uma ideia.
né? Tá aqui bem resumido por escrito no slide, mas talvez você lendo sozinhos, né, não entenda, é difícil mesmo. Tem uma coisa de época aí que a gente não pode não entender muito bem. É assim, o Alcides, ele tinha uma joia, um anel de bacharel, né? Um anel de graduação, que tinha um certo valor. Esse anel tinha um certo valor, tá? E o Alcides fez o que com esse anel, algum tempo atrás? Ele penhorou esse anel. O que é penhor? Talvez você saiba disso e talvez não. Por via das dúvidas, eu vou explicar. O penhor é quando a pessoa ela precisa de dinheiro e ela quer pedir um empréstimo. E a garantia que ela tem para o empréstimo é um objeto de valor. Esse objeto de valor pode ser qualquer coisa, uma joia, um automóvel, um imóvel, enfim. Aí ele vai numa loja de penhores, tá? Ou pode ser o próprio banco. O banco também faz isso. Mas existem, hoje é um pouco mais raro aqui, né? Uma loja de penhores, ele vai lá e fala: Ó, eu tenho aqui um anel. Esse anel vale, sei lá, vamos dizer nos dias de hoje, vale 10 mil reais. Né? Se é uma joia, vale 10 mil reais. E eu preciso de um empréstimo de 1.000 reais. Só que, sim, eu tenho uma dívida aí para pagar, mas eu não tenho dinheiro. Tem esse anel aqui. O senhor pode penhorar para mim? O cara penhora, né? Se ele quiser. E o que é penhorar? O comerciante pega o anel, guarda e dá lá os 1.000 reais de empréstimo para esse sujeito. Beleza, o sujeito usa o dinheiro. E aí, quando esse sujeito tiver o dinheiro para resgatar o anel, ele volta. Então ele volta lá com os 1.000 reais, digamos assim, mais juros. Entendeu? Então o penhor é uma forma de empréstimo. O cara fica com aquela joia, segura como uma espécie assim de garantia, entendeu? A joia é uma espécie de garantia. A joia vale muito mais do que o empréstimo, sacou? Então o cara chega e fala: Ó, essa joia vale 10 mil, mas eu preciso de dinheiro, né? Quer dizer, a minha dívida não aceita, né? O meu credor não aceita a joia, né? Mas eu preciso de 1.000. Me empresta 1.000 aí, eu te dou esse anel como garantia. Eu penhor. Aí quando a pessoa quiser, se quiser aquela joia de volta, ela volta na loja de penhores e paga o dinheiro que foi emprestado a ela pelo comerciante, claro, com juros, né? Isso é uma forma de agiotagem também, beleza? Espero que tenha ficado claro, né? Se não ficou claro, você não sabia o que é a atividade do penhor na economia, volte um pouquinho o vídeo, veja de novo, enfim. Ou vá pesquisar mesmo, né? Enfim, tem um. Acho que a loja de penhores mais famosa é aquela que aparece num programa do History Channel chamado Trato Feito, né? Que ele é tudo muito estilizado, né? É meio romantizado pela televisão, mas aquilo é uma loja de penhores. Só que ali normalmente as pessoas querem vender, né? Os produtos que levam lá. Para quem conhece, né? Sabe do que eu tô falando aí. Aliás, é bem legal esse programa. Mas voltando ao que nos interessa. Ufa! O Alcides ele tinha um anel empenhado aí, com um agiota. É, Quanto que ele tinha pego aí no anel? 180 mil réis, tá? O valor de 180 mil réis. Esses 180 mil réis hoje seria por volta de uns 4 mil reais. Uma grana, né? Uma certa grana. Qual que era a ideia do Alcides e do Duque? Especialmente do Duque em relação. O Duque lembra desse anel. O Duque fala pro Alcides: Alcides, sabe o seu anel? Vamos resgatar esse anel do agiota, né? É 180 mil reais o penhor. Vamos lá devolver o dinheiro para ele, pegar o anel de volta e fazer o quê? Penhorar de novo esse anel com outro agiota ou outro comerciante, só que penhorar por um valor mais alto. Entenderam a sacada do Duque? Vamos falar de uma maneira mais clara, então. A ideia do Duque era pegar o anel, resgatar o anel. Quanto que custava o resgate do anel? 180 mil réis. Então vamos dar 180 mil réis pro cara que tem aí o anel. O anel é nosso de volta. E aí nós vamos empenhá-lo por um valor mais caro. E aí, com o dinheiro que a gente pegar, nós vamos dar aí uma parte dele, né, pro Nasiazeno cobrir a sua dívida. Olha a ideia do Duque, cara. A ideia é sofisticada, né? E aí, o que que eles fazem? Eles vão lá resgatar esse anel. Mas de onde eles tiraram 180 mil réis para resgatar esse anel? É um valor de aproximadamente 4 mil reais, né? Aí que entra o doutor Mondina. O doutor Mondina tinha essa grana. Então ele pega, ele empresta esse dinheiro pro grupo fazer o resgate do anel. Aí resgata o anel. Aí o que que eles fazem? Eles levam esse anel para uma outra loja de penhores. Era de um francês chamado Dupasquier, né? O nome dele está lá no livro. Só que eles quebram a cara. Por quê? O dono da loja de penhores, ele não aceita mais penhores. Agora ele só está trabalhando com compra e venda. Então não penhora. Os caras ficam com a cara no chão e não sabem mais o que fazer.
Mas aí o que acontece? O Duque tem uma outra ideia e diz assim, pro doutor Mondina. Ele fala assim, "Ô, Mondina, fala o seguinte, você já desembolsou 180 mil reais para pegar o anel. Cara, completa mais 120 mil aí e você mesmo penhora o anel, cara. Aí a gente fica com esse valor de 300 mil reais. 300 mil reais aí já é uma grana bem mais alta. Seria hoje aí uns 7.500 reais. Né? Uma graninha alta aí, 7.500 reais. Penhora por 300 mil e a gente faz o quê, cara? A gente divide esse dinheiro. A gente pega desses 120 mil reais a mais aí que você der, a gente pega 65 mil reais, dá pro Naziazeno resolver o problema dele. Depois a gente vê o que faz aí com os 55 mil reais restantes. Olha, meio que uma trambicagem ali entre eles. O que que o Mondina faz? Como ele tinha o dinheiro, ele desembolsa esse dinheiro e fica ele segurando o anel. Aí, olha o rolo. O anel era de quem? Do Alcides. Então, o Alcides teria que resgatar esse anel com o Mondina, por esse valor aí de 180 mil reais. E esses 120 mil reais aí, eles pegam 65 mil reais e dão para o Naziazeno. Dos outros 55 não se fala o que eles fazem. Provavelmente o Duque fica com uma parte disso aí. Vocês estão entendendo que o Naziazeno entra numa outra dívida, talvez uma dívida pior ainda, fazendo isso? Pois é, né? E veja que a dívida dele com o leiteiro era de 53 mil reais. Os caras pegam esse penhor e dão para ele 65 mil reais. Então ele fica aí com 12 mil reais a mais. Os caras meio que colocam junto para ele aí, né? Fica com 12 mil reais a mais aí, né? Um dinheirinho a mais, dá para fazer uma compra. E ele faz mesmo. Curiosa essa história do Peor. Eu confesso uma coisa para vocês, eu demorei para entender, na época em que eu li, há muitos e muitos anos já, depois reli algumas vezes e finalmente para montar essa aula. Não é tão fácil entender essa coisa do penhor. E não é dito claramente no livro, tá? O livro não explica isso que eu expliquei. O livro meio que vai jogando os números e os caras vão conversando, mas o rolo foi esse, tá? Muito bem. Aí o Naziazeno pega 65 mil reais, lembra bem, a dívida era 53 mil. Então ele, digamos assim, ele ganha, né? Ele recebe 12 mil reais a mais. Com esse dinheiro a mais, ele faz uma comprinha, ele leva manteiga, lembra que tava faltando manteiga na casa, compra queijo, e ele faz até uma coisa meio, um luxo, digamos assim. Ele passa na sapataria e ele pega um par de sapato da mulher dele, da Adelaide, que estava preso lá porque ele não pagou o conserto. Aí ele paga o conserto pro sapateiro, pega o sapato da mulher, todo feliz, volta para casa, né? Ele passa na venda, compra até um brinquedinho pro filho dele, dois leõezinhos de borracha, né? Ele chega em casa e fala pra mulher assim, ah, foi só o que eu achei. Então, ele até se dá esse luxo, digamos assim, ele chega em casa tranquilo. Ele resolveu o problema dele, tá? Então, ele separou aí 12 mil reais pra essa comprinha básica e os 53 mil reais, as notinhas ali, ele contou, separou certinho. Aí ele foi jantar até com uma certa tranquilidade, contou o dinheiro, colocou em cima da mesa para pagar o leiteiro no dia seguinte. Acabou a história? Vamos lá. Ele foi dormir. Mas imagina só, gente, a cabeça desse homem, cara. Olha o dia que ele passou. Você tá entendendo? Olha o dia. Ele tá alucinado, ele não consegue dormir. Adrenalina mil e tal. Quando ele finalmente, assim, cochila, meio na vigília, sabe? Ele não dorme direito. Ele tem uma alucinação. Ele meio que sonha, ele tem uma visão. E de acordo com a visão dele, os ratos, na casa, praticamente toda a casa tinha rato. Agora entra o rato animal, né? Os ratos subiram na mesa e começaram a roer o dinheiro. Um pesadelo. Na madrugada seguinte, ele até escuta o barulho do leiteiro de novo. Então, o pagamento vai ser feito. Ok, dessa dívida ele conseguiu se livrar momentaneamente. Mas nós sabemos muito bem que o problema dele talvez só tenha aumentado. Então, gente, o enredo da história. Opa, só para terminar aqui. Voltar para a tela anterior. O enredo da história termina aqui. O enredo acabou, o livro acabou. Eu acredito que você tenha entendido bem. O enredo, cara, a história é muito simples, muito direta, muito dinâmica. Os personagens aparecem muito rapidamente. O livro é meio alucinado. O ritmo do livro é muito alucinado. Acabou. Fim. Agora a gente vai para nossa parte reflexiva aqui. Mas você já entendeu o seguinte: ele consegue pagar a dívida com o leiteiro, só que esse final não é feliz.
Ele só transferiu a dívida, tá? Ele só transferiu a dívida. Agora ele deve para o Alcides e para o Mondina. Agora deve para um agiota, né? Ele não deve mais para um leiteiro. Parece que o problema dele só aumentou. Mas isso já é uma interpretação nossa. A dívida com o leiteiro foi paga. A história termina aqui. Agora a gente parte para as nossas considerações finais. Se quiser até dar um pause aqui para a ficha cair, para refletir um pouquinho, para tomar uma água, tá? Afinal, é muito impactante. Vamos voltar para entender o livro como um todo. A gente já está terminando. Tá escrito aqui, né? Que um rato, um rato, o animal, causa? O rato causa nojo, asco, enfim, o senso comum, né? Entende o animal, entende o rato como uma criatura asquerosa, ninguém quer por perto. As pessoas têm medo, têm nojo, têm desprezo, e tal. A pergunta está aqui sublinhada. Qual é a relação simbólica do rato com o Naziazeno? Então, nós podemos encontrar aqui uma relação de semelhança, né? Uma analogia, até uma relação de igualdade. Embora o rato seja aí uma metáfora, né? Para entender o Nazianzeno. Isso a FUVEST pode questionar, especialmente numa questão dissertativa em segunda fase. Né? Aponte uma analogia, pergunta bem do espírito da FUVEST, né? Aponte uma analogia provável entre o animal, né? Ou os animais do título e o protagonista. Nós temos que entender que, da mesma forma como o rato é marginalizado, desprezado, indesejado, imundo, o Nazianzeno, em sociedade, vive uma vida idêntica. Ele é um marginal. O Nazianzeno é um marginal, né? No sentido estrito de viver à margem de uma sociedade que preza os bens de consumo. O Nazianzeno não tem direito aos bens de consumo. Chega a causar até um certo dó, né? Uma certa piedade. Quando a gente chega ao final da narrativa, ele compra dois brinquedinhos super modestos, né? E consegue dinheiro para resgatar o sapato da mulher na sapataria. Isso é tão miserável, né, que nos causa piedade. Então, o Nazazeno é um rato, ele vive como um rato. A analogia é essa. Só que da mesma forma, olha que interessante. O rato, literalmente, é o animal que ameaça o Naziazeno nas suas alucinações, porque ele sonha, né? Claro, não é um pesadelo, é uma fantasia alucinatória. Ele pensa que os ratos podem roer as notas que ele colocou em cima da mesa. Então, o rato, literalmente, também é um inimigo, mas é um inimigo em potencial que se identifica com a condição social do Naziazeno e que leva ele a uma pressão psicológica e a um esgotamento emocional extremo. Beleza? Da mesma forma, o que você tem que considerar? Naziazeno é um rato. Sim, Naziazeno é um rato. Mas ele não é o único rato. Isso tem que ficar bem claro. Lá no começo do enredo, o que eu destaquei para você? O Doutor Romeiro também é um rato. Só que ele é um rato grande. Ele é o rato opressor, é aquele rato que está mais próximo do topo de uma pirâmide social, mas não deixa de ser um rato no sentido de ser uma espécie de parasita que oprime aquele que está numa condição inferior a dele dentro da hierarquia do trabalho. Quer dizer, ele oprime pela sua condição social, mas também é um rato. Se você pegar o Duque e o Alcides, que, vamos dizer assim, parece que atuam aí como os anjos da guarda do Nazianzeno, de fato, eles auxiliam o amigo, é evidente, isso não tem como negar. Só que eles também são ratos. É evidente que o Alcides vai cobrar essa dívida, porque o valor era muito alto, né? E o devedor continua sendo o Nazianzeno. Por quê? Entre todos os ratos dessa fauna, vamos dizer assim, vai, entre todos os ratos dessa cadeia que nós temos aí, o Alcides é o menor, ele é o rato mais miserável. Quer dizer, numa sociedade de verdadeiros indigentes, numa sociedade de informalidade, numa sociedade cuja economia vive da agiotagem, o Nazianzeno ocupa a posição mais desprezada, né? Um rato inferior. Mas o Duque também não deixa de ser um rato, porque ele vive também uma condição marginalizada. Ele tem que atuar como um rato para viver também. Rato no sentido de ser alguém que vive das sobras dessa sociedade de consumo. Importante isso, tá? E aí a gente entra nas nossas reflexões finais, né? No fim da narrativa, tem que ficar bem claro: o Nazianzeno não resolveu o problema, né? Transferiu a dívida para outros credores. Qual que é o problema aí? O problema é que a solução não foi encontrada. A solução foi apenas remediada,
né? Mas não finalizada. Fique bem claro isso. O fato dessa solução não ocorrer indica o quê? Um aspecto estrutural da narrativa, que é a circularidade, né? Então a gente termina com essa reflexão e com essa informação. A narrativa é circular. Por quê? Ela vai terminar da mesma situação que começou. O Nazianzeno ele vai acordar no dia seguinte sem a dívida com o leiteiro. Mas, por outro lado, ele vai ter uma dívida maior ainda com agiotas, né? E com o Alcides, que pode se converter aí, digamos, de um rato benéfico para um rato maléfico. Então, finalizando aí a nossa análise, a nossa interpretação. Fique bem claro que Os Ratos é um livro em que predomina a análise crítica, social, né? Sobretudo é uma crítica a um sistema econômico excludente, a um trabalho público excludente também, ele exclui os inferiores aí, e esses inferiores, como o Nazianzeno, eles sabem que esse trabalho não vai ampará-los, não vai acolhê-los. O Nazianzeno é um homem que não confia no serviço público que ele mesmo exerce. Ele despreza esse serviço para, digamos assim, bater perna no centro da cidade e tentar obter dinheiro por conta própria. Essa é a vida dele. Então nós temos uma sociedade absolutamente viciada, né? Em miseráveis que se alimentam das sobras de um sistema econômico no qual eles próprios são os inferiores, eles são os ratos. Tá claro para você? Então, vou finalizar aqui o compartilhamento dos nossos slides, né? Do nosso material. Não vai se assustar com o meu rosto que vai aparecer na tela cheia aqui. Stop share. E nesse momento eu me despeço de vocês, né? Repito mais uma vez, se você teve qualquer dúvida, enfim, qualquer indagação, volte ao vídeo quantas vezes quiser e nas partes em que achar necessário. Nós estamos sempre aqui do seu lado, eu falo em nome de toda a equipe da Oficina do Estudante, né? Sou o professor André de Literatura e essa foi mais uma análise de obras literárias, nesse caso aí um livro da Fulvestre, Os Ratos, de Dionélio Machado, obra de 1935, que tem essa pegada de crítica social aí muito interessante, tá? Vejo vocês aí numa próxima, um grande abraço e muito obrigado, valeu, tchau!